Pai, te agradecemos por falar aos nossos corações, por nos guiar, nos conduzir pelo Espírito Santo. Somos gratos. Em nome de Jesus, amém. Podem se sentar. Hoje eu continuo compartilhando com vocês sobre o assunto muito importante do crescimento da igreja. Se vocês se lembram, na semana passada eu disse que estava compartilhando com vocês sobre crescimento da igreja. Meu livro Crescimento da Igreja, eles podem colocar na tela. Então, coloquem aí. Sim, é isso. Seção 1. Há várias seções neste livro. Quantas seções? Não capítulos, seções. 18 seções. Sim. Uau! Então estou na seção 2 agora. Crescimento da igreja e leigos. Crescimento Judurche, pessoas leigas. Agora a igreja é importante, muito importante. E é importante que levemos a igreja a sério. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Todos nós juntos formamos Jesus, compomos Jesus. Se você me atingir ou atingir o corpo, você está atingindo Jesus, porque esse é o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. Todos nós juntos formamos o corpo. Então, somos um grupo perigoso de se tocar e de lutar contra, porque você acaba lutando contra Deus. Por que atacar a igreja? Como Saulo descobriu, que se tornou Paulo. Ele disse que é difícil lutar contra os aguilhões. É difícil chutar espinhos com os pés. E eu me lembro que, alguns anos atrás, houve um dos governos, já tivemos vários governos, mas um dos governos, o chefe de Estado daquela época fez um anúncio. Ele disse, vou voltar minha atenção para as igrejas. E, embora fosse um governo muito poderoso na época, a partir daquele momento esse governo começou a declinar até que, inacreditavelmente, acabou. Ao longo dos anos, pessoas que decidiram lutar contra as igrejas e a igreja descobrem que estão lutando contra Deus. O que Jesus constrói, você tenta destruir. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Aí você resolveu dividir, destruir, espalhar, acabar, difamar, caluniar, até urinar nela. Você deveria orar por si mesmo, porque percebe que Jesus está construindo e você está destruindo, você está atacando. E você percebe que está lutando contra a igreja de Deus. Amém. Então é muito importante que também levemos a igreja muito a sério, porque a igreja é algo verdadeiramente muito importante de fato para Deus. Amém. Em Atos, capítulo 20, versículo 28, o apóstolo Paulo disse claramente ao povo, prestem muita atenção em vocês mesmos e também em todo o rebanho de Deus. Cuidem diligentemente do rebanho de Deus, sabe, e daquele precioso rebanho sobre o qual o Espírito Santo os constituiu como dedicados supervisores, para fielmente alimentar e guiar a igreja que ele amorosamente comprou e redimiu com o seu próprio e inestimável sangue derramado.
Aí você vê que a igreja é algo que Jesus comprou com sangue. Hoje em dia as pessoas não sabem quanto as coisas custam, por isso tratam de qualquer jeito. Mas se você soubesse quanto algo custa, seria mais cuidadoso. Então, às vezes, as pessoas realmente não sabem o que custou ter uma igreja ou para a igreja existir. As pessoas muitas vezes não sabem sobre o que estão pisando. Sabe, eu não sei se foi na CNN ou na BBC ou em um desses canais. Eles costumavam passar os curtas, sabe? Aqueles clipes curtinhos que aparecem entre os programas. E estavam falando sobre história. Mas eles costumavam escrever nisso. Saiba onde você está. Saiba onde você está. E aí eles mostravam as praias da Normandia, na França, onde as tropas aliadas desembarcaram quando estavam invadindo a Europa em 1944. E foi a batalha mais sangrenta, sabe? Chegar pelo mar e invadir o país de alguém. Os alemães estavam lá. Viviam e construíram um muro depois da praia. Construíram um muro com metralhadoras apontadas para o mar porque esperavam por eles. E quero dizer, todo mundo que desembarcava, eles atiravam em você. Então, se quiser entender essa batalha, deveria assistir ao filme O Resgate do Soldado Ryan. Isso te dá uma ideia de como foi terrível. Mas aí eu lembro que eles colocavam e diziam, saiba onde você está. Porque hoje você vê pessoas de biquíni e maiô brincando ali felizes. O lugar onde estão brincando, as coisas que aconteceram e o que custou para a praia ser livre. Ninguém não faz ideia. Por isso eles escreviam, saiba onde está. Esse lugar onde está é um lugar selvagem. Muitas coisas aconteceram e custaram caro, sabe? Então, do mesmo jeito, a igreja que você vê bonita, estamos fazendo casamentos e tudo está funcionando e tal. Mas você deve saber que, como Jesus disse, cuide dos AP. Paulo disse, cuide do rebanho. Sabe, do qual Deus te fez supervisor para cuidar e alimentar a igreja, que Ele comprou com o próprio sangue. Nunca vi ninguém que termina bem atacando a igreja. Nunca. Sabe, eu estava ouvindo Deri Prince. Ele disse que nunca viu ninguém que tenha se dado bem tendo um relacionamento ruim com o pai. Sim, ele disse em sua experiência. Sim, ele disse que em sua experiência ele não viu ninguém que se sai bem, que tem um relacionamento ruim com o pai, que não é capaz de ter um bom relacionamento com o pai. Sim. E também estou dizendo que nunca. Não vi realmente nada, ninguém ou qualquer outro grupo ou organização que tenha sucesso tentando lutar contra a igreja. Qualquer parte da igreja dos católicos que são nossos pais. Eles são nossos pais em geral. Olha, se você tivesse nascido há 500 anos, 600 anos, você seria católico. Se você fosse cristão, todo cristão era católico. O cristianismo começa com o catolicismo. Toda igreja era igreja católica antes da reforma. E depois surgiram outras igrejas. Toda igreja é o corpo dele. Então você tem que ter cuidado. Mas a igreja é composta por pessoas com todo tipo de problema. Não existe lugar onde haja seres humanos que não haja problemas. Onde há pessoas, há todo tipo de problema. Isso não é um engano que deve te levar a atacar. Porque a igreja, mesmo sendo feita de seres humanos que têm falhas, ainda é a igreja. Sim,
ainda é a igreja. Isso é muito importante. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 13, você vê Jesus em pé no meio dos castiçais. Ele está simplesmente parado ali, sabe? E então está segurando algumas estrelas nas mãos. As estrelas são os pastores, mas os castiçais são as igrejas. Então ele está no meio de todas as igrejas. Jesus está no nosso meio. Jesus está no nosso meio. Ele está em pé no meio das igrejas. Então, sabe, todos nós deveríamos estar. Amém. Todos nós, sem exceção, devemos estar profundamente preocupados e plenamente cientes da verdade inegável de que Jesus Cristo está presente e ativo no meio de sua igreja, aqui e agora, neste exato momento, dentro do próprio edifício da igreja, manifestando sua glória e poder. Certo. Tudo bem. Algumas pessoas estão entrando para sentar nas escadas. Oh, sim. Depressa, depressa. Por que você não abre mais portas para que eles possam entrar mais rápido? Se você tiver um assento ao seu lado e quiser que alguém se sente ao seu lado, você também pode levantar a mão e a de algumas das moças. Sem assentos. Ah, tem alguns assentos ali. Eles felizes no palco. Estamos esperando. Vejo assentos. Pessoas levantaram.
Onde está Joel? Sim, esse é o lado. Deixe-se mover. Desloque-se. Desloque-se para que possamos ver a cadeira. Certo. Continuem vindo. Continuem vindo. Ok, sentem-se. Estou pregando. A pregação continua. Estou pregando sobre o crescimento da igreja. Todo mundo diga crescimento da igreja. Isso, crescimento da igreja. Significa abençoar a igreja. Sim, a igreja está sendo abençoada. A igreja, não você. Você entende o que estou dizendo? Bênção sobre a igreja. Crescimento para a igreja. A igreja está. Tudo bem com a igreja. E eu estou dizendo que, se você pensar na igreja, vocês aí no palco, estão ouvindo? Alô, alô, alô. Atenção aqui. Não conversem com ninguém, tá bom? Se você pensar na igreja, na sua igreja, a igreja é o corpo de Jesus. E se você realmente pensar profundamente na igreja, Jesus, com seu imenso e incondicional amor, vai te amar de uma forma extraordinária e isso, sem dúvida alguma, vai atrair abundantemente o amor e as ricas bênçãos dele para a sua vida. Porque se você se lembra, quando Pedro estava com Jesus, depois que Jesus ressuscitou dos mortos, à beira do mar de Tiberíades, Jesus perguntou a ele, você me ama? Você me ama? Foi dito a você, você me ama. E ele disse, eu te amo. Eles disseram, se você me ama, apacente as minhas ovelhas, alimente-as. Eu disse, você me ama? Se você me ama, apacente as minhas ovelhas, alimente-as. É assim que se ama Jesus. Então, em outras palavras, abençoe a igreja, alimente a igreja, cuide da igreja, ame a igreja. E você não precisa ser pastor para amar a igreja. Sabe, desde o começo, quando conheci minha esposa, sim, não éramos nem um pouco, éramos mesmo antes de sermos amados. Então eu não sei, eu encontrei o pai dela. O pai dela era alguém que amava a igreja. Pelo que eu sabia. Ele trabalhava na igreja, ajudava a contar o dinheiro da igreja. Ele fez alguns bancos para a igreja. O nome dele estava gravado no banco. Sim, ele comprou um órgão, sabe? Um órgão de tubos especial e tudo mais para a igreja. Muito caro. E ele também construiu uma igreja para eles. Um verdadeiro amante da igreja. Ele não era pastor, era um empresário. Sim, as igrejas se reuniam em sua casa. E quando ele me conheceu, ele me mostrou um grande e profundo respeito, um respeito verdadeiramente sincero, porque eu era um bispo e também um pastor muito dedicado e experiente. Meu pai, estou falando do meu sogro, pai da minha esposa. Percebi isso porque, claro, conheço muitas pessoas que não demonstram respeito porque você é pastor. Se eu tudo, eles não gostam de ser pastor. Então, pessoas que amam a igreja e pessoas que abençoam a igreja, essas são amigas de Deus. Porque algo que ele comprou com sangue deve ser muito precioso para ele. Muito precioso. Deve ser algo que ele realmente valoriza. E é a representação dele no mundo. E é por isso que, onde Satanás domina a sociedade, as igrejas são fechadas ou não são permitidas. Quer dizer, há países onde não há igreja, não é permitido.
Só isso. Permitimos tudo, menos a igreja. Não. Por quê? Por que você não permite a igreja? Por que você não permite que alguém que queira participar, participe? Não, 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 não. Pode haver tudo, menos igreja. Não. Incrível, não é? Sim. Então, quero encorajá-lo e, nesta sessão sobre crescimento da igreja, não o farei. Só uma vez vou falar de uma coisa. Isso é crescimento da igreja e bênçãos à igreja, amor à igreja, cuidado à igreja por leigos, que não são pastores. Não. Você não é pastor, mas ama a igreja. Sim. Você não é pastor, mas ama a igreja. Que os leigos e o crescimento da igreja. Amém. Você está me ouvindo agora? Capítulo 11, 12 Doings. 10 comigo para Números, capítulo 11, versículo 1 agora. E quando o povo reclamou, isso muito desagradou ao Senhor e o deixou insatisfeito. E o Senhor ouviu e sua ira verdadeiramente se acendeu. E o fogo do Senhor se acendeu entre eles e consumiu os que estavam nas extremidades do acampamento. Então, reclamar desagrada a Deus. Todo mundo diga, reclamar desagrada a Deus. Sim. Então não se junte a funcionários insatisfeitos que estão sempre reclamando. Existe algo chamado funcionários insatisfeitos. Ex-funcionários ou funcionários que reclamam. E especialmente se for na igreja. A gente não espera isso, mas infelizmente, algumas pessoas que trabalham na igreja nunca trabalharam em outro lugar. E você vê nosso irmão que estava dando um testemunho, quer dizer, ligaram para ele e ele não atendeu o telefone. Disseram, traga o telefone. E esse foi o fim do trabalho dele, traga o telefone. É para a organização. É para o trabalho. Então eles te ligam, e você não atende. Tudo bem, traga o telefone e procure outro emprego. Agora ele está dando um testemunho de que já tem 3 empregos. As pessoas não sabem o que é trabalhar, por isso reclamam. Nunca trabalharam antes. É assim que é trabalhar no mundo secular. Sim. Então reclamar desagrada a Deus. Todo mundo disse que reclamar desagrada a Deus. Olhe para as Escrituras. E isso desagradou ao Senhor. E depois o Senhor ouviu. O Senhor ouve suas reclamações. Então, aqueles que estão na igreja e reclamam de mim em segredo, a Bíblia diz, e o Senhor ouve. E reclamar desagradou ao Senhor. Desagradou ao Senhor. Sim, reclamar desagrada a Deus. Diga isso pela última vez agora. E o povo clamou a Moisés. E quando Moisés orou ao Senhor, o fogo se apagou e chamou aquele lugar Tabera, porque o fogo do Senhor se acendeu entre eles. E a multidão mista que estava entre eles caiu de forma duradoura. E os filhos de Israel também choraram outra vez e disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramos dos peixes que comemos. No Egito, livremente, os pepinos, os melões, os alhos poróis, as cebolas, os alhos. Mas agora a nossa alma está seca. Estamos secando. Nossas almas estão secando por falta de quê? Alho. Ouvi dizer que alho é bom.
Sim. Continue vindo. Sim. Sim, é disso que gostamos. Gostamos da confusão que vem com o Saixá. Quero dizer, aproveite a confusão que surge com o crescimento da igreja. Sim. Nossa alma está seca. Estamos nos sentindo secos. Pergunte ao seu vizinho. Dizia, esta é uma história muito séria. Você reclama? Só descubra com a pessoa. Você reclama? Você é alguém que vive reclamando? Estou falando da igreja. Coisas da igreja. Você reclama? Você é um reclamão? Agora nossa alma está seca. Não há nada além deste maná diante dos nossos olhos. E o maná era como semente de coentro. A cor era como a do délio. O povo recolheu, moeu em moinhos, bateu num pilão, assou em panelas e fez bolos. Seu sabor era como azeite fresco. Quando o orvalho caía à noite, o maná caía. Versículo 10. Você está assistindo? É como um filme. Estou falando sobre crescimento da igreja e leigos. Versículo 10. Não, pastores, somos todos nós. Estamos todos envolvidos nisso. Sim, incluindo aqueles no palco. Você está ouvindo? Espero que você esteja ouvindo. A Bíblia diz, então Moisés ouviu o povo chorar e suas famílias, cada homem na porta, seu trabalho de pé. E a ira do Senhor se acendeu grandemente. Veja, Deus não se comove com lágrimas. Em vez de ele sentir pena quando chorando, ele ficou irado, que é a atitude correta diante de choros. Tem certos choros. Você deveria se irritar quando a pessoa começa a chorar falando besteira. Merecia logo um tapa ali na hora. Por que chorando? Para com a bobagem. Então, em vez de Moisés, em vez do povo fazer com que Deus também sentisse pena deles, Deus ficou irado e Moisés também ficou descontente. Aí veja o que aconteceu em seguida. Então Moisés disse ao Senhor, por que afligiste o teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, para que pusesses o peso desse povo sobre mim? Por que colocaste o peso desse povo sobre mim? Veja, se você é o chefe de estado de Gana, o peso da região norte, o peso do que está acontecendo em Boku, o que está acontecendo nas regiões de Galon, o peso do que está acontecendo em Accra, o peso do que está acontecendo no banco, o peso do que está acontecendo na economia, o peso da educação, o peso da segurança. O peso de todo mundo está sobre você. Não é pouca coisa. Então, quando você estiver em campanha para ser presidente, você tem que saber que as coisas vão acontecer com você. Desde o primeiro dia, Moisés era o chefe de estado. Ele era o pastor do povo. Cerca de 2 milhões deles. Sim. E Charlie, Moisés disse que por que estávamos. Por que Deus? Por que você está bravo por me nomear? Você está irritado comigo. É por isso que você me nomeou. Leia. Ele disse, não achei o favor em ti. Para que me ponhas sobre a cama de todo este povo? Eu estava curtindo com minha esposa no Mediaium. Tínhamos uma vida boa. Tínhamos uma vida privada. Pacífico. E você trouxe a roupa de cama do povo. Por que a roupa de cama? Porque as pessoas estão abandonando. Pessoas são um fardo. Amém.
Versículo 11. Por que me afligiste? Você me afligiu. Versículo 12. Eu concebi todas essas pessoas. Eu concebi todas essas pessoas. Eles são meus filhos biológicos. Moisés ficou irado com Deus por ter tantos problemas que tu me disseste, carrega-os em teu seio, como um pai que amamenta enterra a criança doente na terra que juraste aos seus pais. Quantos percebem que não foi nada fácil para Moisés? Eu concebi essas pessoas, eu os queimei. Quando terei carne para dar a todas essas pessoas? Pois eles choram por mim, dizendo, dá-nos carne para comermos. Não sou capaz de suportar essas pessoas sozinho, abaixo da linha. Versículo 14. Não sou capaz de suportar todas essas pessoas sozinho, porque é muito pesado para mim. Não posso fazer isso sozinho. Até Moisés, que, quanto mais um jovem pastor, até Moisés disse, eu não vou te alimentar. É demais. Não sou capaz de suportar isso. Todas essas pessoas sozinho. Agora está pesado demais para mim. O versículo 15 é o oeste. Diz, se tu fizeres isso comigo, me mata, só me mata. Eu quero morrer. Se eu tiver que ser o líder de todo esse povo, então me mata. Eu quero morrer agora. É demais. Me mata. Eu te peço, de uma vez, se eu achei favor aos teus olhos. E não me deixe ver minha miséria. Não me deixe ver o quê? Minha miséria. Porque toda a miséria de um pastor vai ser revelada enquanto ele lidera pessoas. Sua desesperança, sua fraqueza, seus erros, sua incapacidade, seu descuido com esse grupo, seus problemas, suas questões pessoais. Tudo é miséria. Eu não quero ver minha miséria. Me mata. Eu quero morrer hoje. Não espera até sexta-feira. Hoje tá bom. Incrível. Essa é uma história verdadeiramente incrível de como Moisés, que foi um dos primeiros e mais importantes pastores do nosso mundo antigo, chegou à profunda e significativa conclusão de que Sharim, eu verdadeiramente não consigo fazer isso de novo, a menos que Deus me ajude e a menos que venha qualquer ajuda de algum outro lugar. Agora as pessoas estão abandonando. Olha, alguns anos atrás eu liguei para alguém e disse, quero que você ajude a trabalhar na igreja. Pessoa, ajudo. O que quiser, faço. Condição. Perguntei qual. Ela disse, com a condição de que o trabalho que você me der não tenha nada a ver com pessoas. Ela disse armários, arquivos, computadores, eletricidade, encanamento. Pessoas. Não. Mas se for qualquer coisa que não envolva seres humanos, pessoas. Seres humanos. Isso aí. Não. Eu não posso. Mas se for o gabinete, eu deveria arquivar algum documento para você. Que farei tudo. E ela fez. Ela veio trabalhar, escolheu vir ao escritório e ajudar a fazer isso. Mas as pessoas, não,
Não posso fazer isso com as pessoas porque elas estão dormindo. Veja o que ele disse no versículo 14. Versículo 14. Não suporto essas pessoas. É muito pesado para mim. É demais ter uma multidão tão grande. Outro dia eu estava olhando para as nossas igrejas. Estávamos olhando no mapa, a igreja aqui, igreja ali. Aí percebemos, eu perguntei para alguém que era responsável. Ele era responsável por algumas igrejas. Perguntei, de quais igrejas você é responsável, Charlie? Ele esqueceu até de alguns países. Ele esqueceu até de algumas. Tipo, algumas eram ilhas. Ele tinha esquecido. Então eu lembrei. Eu disse, e essa ilha é verdade. Essas pessoas também estão lá. Ele esqueceu. Então percebi que é como se tivéssemos um homem responsável que teve muitos filhos. E você nem sabe onde estão todos os seus filhos. Quando você encontra alguém, você pergunta quem? Use sua mãe. Qual é a sua mãe? É por isso que Moisés disse, me mata. Eu não aguento mais isso. Eu não quero mais me envolver nisso. Você está aí. Então, crescimento de igreja. Quando eu digo que o crescimento da igreja é como ter um filho e o filho está crescendo normalmente, a criança está crescendo normalmente. Um dia, fui a um lugar e um pastor veio me ver depois e disse, eu só tenho um problema. Meu filho não está crescendo. Eu disse, como assim? Ele disse, meu filho não está crescendo. O que você quer dizer? Olha essa criança. Aí ele mencionou a idade. E eu percebi que a idade era mais ou menos assim. Mas a criança era assim. Sabe? É um problema se o seu filho não está crescendo como deveria crescer. Temos um problema. Houston, temos um problema. A igreja. Houston. Sabe Houston? Porque é lá que fica a base do foguete. Quando eles têm um problema no foguete, eles dizem, Houston, temos um problema. Olha, a igreja também é seu problema. É seu problema também. Ninguém consegue carregar a igreja. E vocês, ao invés de pensarem nos problemas, por que os problemas? Quando juntamos tudo e colocamos na cabeça do pastor, por quanto tempo você quer que o pastor esteja vivo? Para todos os meus pastores, meu bispo, você não disse que eles não têm permissão para desligar o telefone à noite. O telefone de todo mundo pode estar ligado e alto. É uma regra, é uma regra. Não, porque no caso e tem alguma coisa. Houve coisas que aconteceram antes que tentávamos alcançar as pessoas e não conseguimos. É por isso que era urgente. Não quero entrar nessa história. Então, pastores nesta igreja, não temos permissão. Tem que estar ligado e alto. Então você não precisa fazer ligações desnecessárias porque sabe que o telefone está. Vou ligar para o bispo e dizer que estou chorando. Não consigo dormir. Se você não consegue dormir, leia Levítico. Só isso. Essa é a regra. Você não consegue dormir. Leia Levítico. Não ligue para a gente. Isso é maldade. Não precisa ficar ligando para o pastor. Minha perna está doendo. É por isso que estou te ligando. Pastor, o que eu devo fazer? Minha perna está doendo. Você está me ouvindo? Quantas coisas, quando o pastor me disse que não estava crescendo, a criança era assim, uma menina. Meu coração, comecei a pensar no que fazer. Jesus olha para a igreja e vê que pequena, grande, é assim. Crescer,
desenvolver. Pai ou mãe, filho e, quando chega na puberdade, criança não está atingindo a puberdade. Quando o menino fala, parece um cantor soprano. A voz é como uma soprano. Você não ficará preocupado? Não ficará preocupado se for seu filho? Por quê? O que está errado? E é aí que, quando você abençoa o filho de alguém, você vê que a pessoa vai te amar. Quando eu trabalhava na Coleu fazendo partos, já fiz muitos partos. Sim. A mãe, do jeito que elas me agradecem, sou um estudante. Só porque você trabalha com elas, ficam gratas. Casa, mãe, casa. Uau, que grande bênção é essa! Verdadeiramente, uma dádiva. A igreja é o filho de alguém comprado com o sangue dele. Tem pessoas que nunca mais ficam normais depois de dar à luz. Você deveria tê-las visto antes de terem filhos. Rainhas da beleza. Miss Julho, Miss Setembro, Miss Dezembro. Depois de dar à luz, você pode ver que elas mudam completamente para a vida toda. ILT, break time igual 0.5 SFGT. A barriga e o peito se juntaram tudo. Que mudança aconteceu na minha vida? Você está me ouvindo? Então Moisés fez um apelo a Deus. E você vê que o povo no deserto foi a primeira igreja. Então, no livro de Atos, ele se refere a eles como a igreja no deserto. A igreja no deserto. Sim, eles vão mostrar esse versículo daqui a pouco em Atos, onde ele diz: este é aquele que estava na igreja no deserto com o anjo. Falou no Monte Sinai com nossos pais, que receberam oráculos vivos. O povo no deserto era a igreja. Moisés lutando com a igreja. É chamada de igreja no deserto. Era a igreja que Moisés estava lutando para cuidar. Agora ele continuou em Números 11 até o versículo 16. Estamos lendo a Escritura. Sim, Deus. O Senhor disse a Moisés: deveria te matar, mas não vou te matar. Porque tem algumas orações tolas que você faz que Deus não vai responder. Quantos já fizeram orações e Deus não as respondeu? Levante a mão se você está feliz porque Deus não respondeu algumas de suas orações. Quantos já rezaram para morrer e então você não morreu? Você ainda está por aí, sim. Ele nem se importou com você, não é? Você está me ouvindo? Olá. Olá, olá, olá. Minha pregação é boa. Ouça. Ok. Abra os olhos e ouça a pregação. É uma bênção. Sim. Vamos trazer mais cadeiras. Acho que precisamos de mais cadeiras na sala. Tudo aqui e tudo aqui. Oh, sim. Agora, Moisés. O Senhor disse a Moisés: reúna para mim 70 homens dentre os eleitos de Israel,
que você sabe que são os eleitos do povo e seus oficiais, e traga-os ao tabernáculo para que fiquem ali comigo. Com você, concibe 70 pessoas. Quantos gostariam de estar entre os 70 que estão sendo chamados por Moisés, o pastor da igreja no deserto? 70 pessoas. E o próximo verso. E eu descerei e falarei contigo ali, e tirarei do Espírito que está sobre ti. A unção de Moisés para ser pastor. Eu diria isso de Moisés, que viu Deus no Monte Sinai e chegou até pessoas que nunca tinham visto Deus antes, que não receberam tal chamado e que não foram selecionadas em nenhuma sarça ardente com fogo, anjos e todas essas coisas. E ele disse: eu tirarei do Espírito que está sobre ti, o colocarei sobre eles. E o que vai acontecer? Eles vão carregar o peso, esse problema, o fardo do povo. Eles vão ajudar a carregar o fardo. E veja, é isso que Deus quer fazer. Ele quer pegar o Espírito, a unção sobre o apóstolo, e colocar sobre muitas pessoas. E essas pessoas vão ajudar. Eles ajudarão a suportar as dificuldades e os problemas que acompanham as pessoas. Sabe, quando você pega as pessoas e começa a ouvi-las. Se eu chamo alguém, você vem. Você está no telefone? Vir. Não minta. Vir. Qual o seu nome? Não. Onde você está? De onde você é? Lá compus. Campos de Lego. Você é estudante? Sim, por favor. Quais problemas você tem? Você nunca sabe se eu posso te ajudar. Perdão, há muitos problemas. Sim, eu sabia que você tinha muitos problemas. Foi por isso que te liguei. Um dos seus problemas é mentir. Diga-me. Talvez estudando. Estudar e o que mais? Você tem muitos problemas. Diga que você nunca sabe. Eu digo que vou embora agora mesmo se você não falar. Estudar e estudar é o muito mais importante. É o mais importante para você. Talvez financeiro. Dificuldade financeira. Financeiro. Você não está falando. Vamos falar sobre problema financeiro. Problema financeiro? Você sabe. Tipo, ok, o dinheiro para talvez 10 pequenas coisinhas que eu preciso na escola e... Dinheiro para as coisas que você precisa na escola. Tipo, talvez. Onde fica seu albergue? Estou na comunidade. A riqueza de Fromon Hall, Deus vai suprir suas necessidades. Deus fará algo para ajudar você. Amém. Você acredita nisso? Sim. Qual é mesmo o seu nome? Ame. Nano S. Veja, apenas uma pessoa, os problemas que ela tem. Então me conte sobre um segredo que você tem. O outro problema secreto que você tem. Você não tem nenhum problema secreto. Depois do culto, procure por ele. Nosso bispo Price vai adotá-lo. O bispo Prince te adotou? Ah, sim. Você vai se surpreender. Cada pessoa, os problemas que ela tem, você ficaria chocado. Bem, venha vocês.
Quais problemas você tem? Há problemas de família. Problemas de família. Como assim? Tipo, meus pais se divorciaram e... Seus pais se divorciaram? Sim. Então ela está chorando? Sim. E o que mais? Meu irmão foi diagnosticado. Seu irmão foi diagnosticado com esquizofrenia? Não sei. Tenho dificuldade em fazer amigos porque, quando mais novo, um grupo de pessoas amigo me atacou e espancou. Para fazer amigos, sou muito reservado. Também não costumo falar sobre as coisas. Sim, ajoelhe-se. Obrigado, Jesus, pela sua cura e por tocar a vida dela. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Então, estou falando sobre roupas de cama. Se eu começar a passar por tudo, você vai ficar impressionado. Agora você não pode me interromper. A gente vai passando, um por um, pelos problemas. Sim. Tantas coisas que você não consegue resolver. E esse é o fardo. O fardo, o fardo, o fardo, o fardo. Por isso que um dos bispos disse que vai adotar esse rapaz e essa moça. Deus está intervindo especialmente no seu coração. Sim. Mararia disse que vai adotá-la. Sim, lindo. Aumenta o volume do microfone. Só estou tentando te mostrar o fardo então. As pessoas não são fiéis. Quando lida com pessoas, não sabe se a pessoa vai te atacar. Como a menina disse, ela se relacionava com algumas pessoas e elas a atacaram. Então as pessoas mentem. As pessoas não são genuínas. Existem tantos problemas e isso faz o trabalho da igreja ser uma enorme cama de espinhos. É como ser presidente. Quando você é líder, você vê a pessoa. E eu me lembro de um presidente, quando ele assumiu o poder, na primeira semana teve greve, não deram tempo. Fizeram greve no primeiro dia. São fardos realmente sérios. Então agora Deus está dizendo, olhe para isso. Vamos ler juntos. Eu tirarei isso e eles carregarão o fardo. O versículo 18 diz, santifiquem-se. Amanhã vocês comerão carne, pois vocês choraram, dizendo, quem nos dará carne? E o Senhor vos dará carne. Versículo 19. Não comerás. Você come muito. Versículo 20. Um mês inteiro. Tudo bem. Porque você chorou. Porque você chorou. O Senhor viu todas as suas lágrimas. Deus vê lágrimas. Velho. Foram as lágrimas que o fizeram dar-lhes carne até esse ponto. Então Deus ouve e vê lágrimas. Deus vê lágrimas quando você chora. Deus vê lágrimas. Como Deus vai? Deus vê lágrimas quando você está chorando. Deus sente isso. Você sabe como é um pai? Pelo seu filho. Por alguém que você ama. Você sente quando uma pessoa começa a chorar. Isso te afeta. Versículo 21, um inteiro. E Moisés disse, o povo do qual sou responsável são 600.000 homens a pé. E você disse que vai dar comida para eles comerem por um mês. Um mês de carne para 600.000 pessoas. Você sabe por que não temos leões em Anacase? Porque leões seriam algo que eu gostaria de manter lá.
eu manteria um no cada do leão da tribo de Judá. Então, quando você vê o leão, Deus é selvagem. Quando você vê a boca aberta e ele ruge, todo mundo vai para o seu quarto. Sim. Quando anunciamos que todo mundo deve estar no seu quarto até às 9, porque o leão vai estar circulando. Todo mundo vai dormir. Mas você sabe? Você sabe quantos? Você quer saber por que não temos um leão lá? Devo te contar o porquê. Acho que você não quer. Este grupo não quer saber. Eu ia te contar por que não temos um leão. A razão pela qual não temos um leão é por causa da quantidade de carne que o leão come. Sim, quero dizer, você precisa de um cavalo todos os dias, uma vaca, um cavalo. E eles podem comer tudo. Observe a quantidade de carne, 600 mil. Você tem que dar-lhes carne. Então essa é a única razão pela qual não temos. Mas talvez, se conseguirmos um filhote, um que possa rugir às 9 horas para fazer todo mundo ir para a cama. O versículo 22 diz: será que os rebanhos e manadas serão abatidos para eles, para que seja suficiente? Ou será que todos os peixes do mar serão reunidos para que seja suficiente para eles? E Moisés disse, o Senhor disse a Moisés: será que o braço do Senhor se encurtou? Você verá agora. Então Moisés saiu e contou ao povo. Reuniu os 70 homens e os colocou ao redor do tabernáculo. Versículo 25. E o Senhor desceu numa nuvem e falou-lhe e, tomando o espírito que estava sobre ele, o deu aos 70 anciãos. E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram e não cessaram. Receba o Espírito de Deus em sua vida. Receba o Espírito de Deus em sua vida. Receba o Espírito de Deus em sua vida. Sim, é por isso que oramos pelo Espírito Santo. Deus está levantando todos vocês. Todos vocês vão ajudar a carregar o fardo da igreja. As pessoas vão ver vocês, jovens, como alguém tão responsável, trabalhando na igreja. E então um jovem correu e contou a Moisés que Eldade e Medade estavam profetizando no acampamento. E Josué, filho do servo de Moisés, veio e respondeu: meu senhor, proíba-os, impeço de profetizar. E Moisés disse: você está com inveja por minha causa? Está mesmo? Isso significa que você pode trabalhar tanto que até o pastor sênior vai ficar com inveja. O pastor sênior com inveja, hoje em dia eles estão ouvindo esse cara falar. Olha, hoje em dia eles estão realmente indo nessas reuniões e tudo mais. Olha só, e o pastor sênior pode ficar com inveja da forma como eles amam até mesmo a pessoa que está pregando para eles e cuidando deles. Moisés disse para ele: você está com inveja por minha causa? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor colocasse o seu espírito sobre eles. Todo o povo. E creio que hoje, neste culto, Deus está derramando o Espírito Santo sobre todo o povo aqui. Deus está derramando o Espírito Santo sobre você. Deus está te dando o Espírito Santo e ele vai mudar a sua vida. Ó sim, sabe? Em 1979, Deus colocou seu Espírito Santo sobre mim. Tornei-me pastor. De repente, comecei a me preocupar com as pessoas. Foi assim que eu soube que o Espírito veio sobre mim. Olha, eu costumava desenhar os mapas das casas das pessoas. Sabe, naquela época não tínhamos Google Maps, Uber, nada. Então eu pergunto a você, sua casa é aqui? Onde? Certo, Dudaman Clube AP 250. Bem aqui, assim, Sahara isso, aquilo. E eu vou desenhar. Tem um boiler aqui, tem um X aqui. E eu desenhei. Eu tenho artigos assim, mapas. Em 1979, 1980, eu tinha mapas das casas das pessoas para procurá-las. O que é aquilo? É um Espírito Santo. Eu fazia física, química e biologia na escola. Física, química e biologia. Era isso que eu estava fazendo.
E eu me interessava por pessoas. Sim, eu me interessava. Eu tinha mapas das casas deles para procurá-los. Lembro de um dia que fui fazer acompanhamento em Quaquaclecle. Cheguei, ouvi o dono da loja, seu namorado chegou. Ah, sim, como sempre. Então Deus enviou carne para eles, e a Bíblia diz, e o povo ficou de pé o dia todo e a noite toda e recolheu as codornizes. Veja, Deus respondia às reclamações. Mas no versículo 33 ele diz, enquanto a carne estava entre os dentes, antes que pudessem mastigar, a ira do Senhor se acendeu contra eles e ele feriu o povo com uma praga grande. Porque Deus não gosta nem um pouco de reclamação. Eles reclamam, e ele mostrou a eles que essa coisa era completa. Eu dei isso a você, de qualquer forma. Pegue-o e eu vou te matar com ele. Então na igreja há um fardo. Agora coloque as chaves dos princípios do pastoreio miserável. Coloque na tela, encontre e coloque. O que usamos no acampamento são todas essas coisas, roupas de cama. É muito trabalho para nós fazermos. Ou criar os ministérios. Seja lá o que você tiver aí, Zoe, seja lá o que você tiver aí, coloque para fora. O pastoreio medíocre deve levar a muitas coisas. Quando você olha para a igreja, em vez de vir, olhe para o nosso irmão. Ele disse problemas financeiros, seus estudos. Qual foi sua nota na escola? Vir. Qual é a sua nota? Vir. Seu GPA. E você é apenas um novo aluno nível sem vazio. 13 é uma boa pontuação? Sim, estou esperando. Tela, sim, coloque-o. Olhe para tudo isso. 22 atividades de campanha de pastoreio medíocre. Todo mundo olha porque todo mundo vai ter um emprego. Espero que o outro também esteja pronto. Olhe para isso. Campanha para ganhar almas. Todos devem ser agressivos nas suas campanhas. E eu quero que você escolha uma, caso ainda não tenha feito. Cada um escolha um. Diga, sabe, eu vou participar dessa campanha de ganhar almas. Campanha Estado do Rebanho, que envolve saber onde as pessoas estão, quantas pessoas estão por perto, servos armados e treinados. Isso significa que vamos te armar e te treinar, não com armas de fogo físicas, mas com armas espirituais. Por favor, campanha Ouvir e Ver. Você entra no ministério do YouTube, ou no ministério do Facebook, ou no ministério do TikTok. Você sabe que tem gente que nos ataca pelo YouTube. Eles fazem vídeos no YouTube para me atacar e atacar a igreja. Então, por que você também não faz o seu próprio YouTube e também alcança pessoas? Você está deixando o inimigo usar essas tecnologias para fazer o mal, mas você tem que usar essas tecnologias para fazer o bem. Campanha Honre o seu profeta especial. Estudamos muito sobre isso, sobre a palavra da vida. Campanha Anti-Brutalidade é algo que você pode participar. Nós precisamos. Você vê a torre que construímos. Precisamos de oração 24 horas. Nós vemos. Queremos que alguém esteja lá. A Bíblia diz, minha casa será chamada casa de oração. Nós queremos. Vai ter alguém orando e é como uma torre de oração. Assim, se você tiver alguma necessidade, temos uma linha de emergência de oração e vai ter gente lá orando. Se tiver algo,
Você liga e chama a torre de oração, e os guerreiros de oração que estiverem lá vão começar a interceder naquele momento. Quantos? Tudo isso faz parte da campanha Antibritutis. O ministério da torre de oração orando perto do céu. 24 horas. Você precisa participar para as 24 horas. Todo mundo que puder dividir 24 horas vezes 7 dias. Enquanto prego e oro, os guerreiros de oração deveriam estar lá. A guarda deveria ser trocada da meia-noite até de manhã. Isso é campanha Antibritutis. Quantos vão se juntar ao ministério da torre de oração? Ministério da torre de oração, ou se juntar a mim, Ona, ou se juntar com honra e alegria. Então, Basna. Proliferação de Basantana. Vai haver uma proliferação. Proliferação significa que muitos mais estão sendo produzidos. Proliferação produzindo. Dê origem a muitos outros líderes Basna. Por que não tem um Basna na sua casa? E Basna tem a ver com fundamentar. E então este é o quarto de base. Todos esses são os fundamentos da igreja. Depois, campanha de construção de estruturas. Você sabe, há uma campanha para construir as igrejas para que elas fiquem bonitas. A igreja mais bonita. Por que construir? Você pode construir a igreja e embelezá-la em vez de vê-la como fonte de negócios. Você comprará minhas toalhas e panelas? Ah, estou vendendo tinta. Você vai comprar minha tinta? Ah, estou vendendo isso. Em vez de ver a igreja como uma fonte para o seu negócio, você vê a igreja como um lugar para contribuir, para fazer algo bom. Entendeu? Talvez você olhe para a tela e diga, acho que essa tela vai precisar de mais. Deveria ter uma aqui. E eu não sei onde mais telas e todos aqueles buracos ali. Vamos ter telões assim em cada andar. Só para que, quando lotar, pareça que você está ainda mais perto. Quando você estiver na torre, suas palmas vão ser sentindo mal. Cansado? Sim, estou explicando o peso. Estou falando de pessoas fracas que estão ajudando. E você está compartilhando sérios problemas da igreja. Campanha de aconselhamento íntimo. Você vê isso, irmão? Eu não queria contar o segredo dele porque eu tinha entrado em aconselhamento íntimo. E ele não queria o aconselhamento íntimo no microfone que se torna aconselhamento público. Então tivemos que ir mais fundo depois. Onde está a Nana? Assim eu ouvi. Tornundal, rapidamente. Conselho íntimo. Você gosta de conversar. Olha, falando. Você tem as habilidades necessárias para falar. Tudo o que você precisa são as escrituras e depois você as adiciona. Torna-se aconselhamento. Pergunte ao seu vizinho. É o que lhe dizem. Você não fará nada. Quero dizer, você está apenas na igreja. Então, equipamento, tecnologia, equipamento de campanha. Assim como estou dizendo, você já não está cansado? É muita coisa. Hoje em dia é muito equipamento. Você pode ver que usamos drones. Drones são úteis, assim como usam drones Ucrânia e Rússia.
Aqui usamos drones. Ninguém segura a câmera e me filma. Temos drones de segurança. Eles voam enquanto estamos aqui, patrulhando e monitorando. Quando você entra em alguém, você vê que os drones estão monitorando o lugar inteiro. Sim. Por que você também não participa de algo? Agite seu vizinho, diga um desafio. Eu permito que você não faça nada novamente. São 22 campanhas no livro. No livro? Sim. Campanha de controle de pastoreio. Treinando pastores e se tornando um pastor. Então tias e tios fazem campanha. Esse é o ministério das escolas. Tias e tios, escutem, eu sei que há milhares de pessoas aqui esta manhã. Mas, pela nossa graça, dizemos que dos 25 mil se tornou 100 mil. Porque já deveríamos ter ultrapassado os 25 mil há algum tempo. Se não formos 25 mil de presença no domingo de manhã, não ficamos satisfeitos. Só quero que você saiba de antemão, caso pense que algum dia vai se cansar. Os 25 mil são a frequência básica que precisamos aqui. Quantos percebem que o trabalho é muito? É muito. É muito. É muito. Então, tios e tias, pessoal da campanha às escolas. O 7º braço, treinar pessoas, armam igreja. Porque todo mundo deveria ter livro e celular na igreja. Eu dei meus livros para vocês de graça. Todos os livros, pelo menos no seu celular ou no seu iPad, de graça. Mesmo assim, tem tanta gente que não tem. Enquanto isso, tem gente tentando comprar um por $40 e você vem para Fast Love Chart e recebe de graça, sem nem perceber. Isso é servir. 7º braço e compartilhamento de livros de treinamento. Pessoas que estão distribuindo livros. Por que você não participa de nada? Não. Isso é sério. O próximo é a campanha Entendimento. Agora começamos uma escola bíblica Fast Love. Escola bíblica Fast Love. Lindo. Lindo. E depois, campanha Entendimento. Alguns se tornarão professores na campanha Entendimento, mas precisam entrar na escola bíblica Fast Love para a campanha Entendimento. Eles só pegaram isso do livro. Cada um é um capítulo na Double Me. Campanha Domingo Inchado. Não temos Domingo Inchado há 2 anos. Quando temos o Domingo Inchado, uma palavra. Você pode descrever como confusão. Vai ter confusão aqui. Ah, sim. Campanha Domingo Inchado. Outro termo em inglês para a campanha Domingo Inchado é cruzada indoor. É uma cruzada interior. É uma cruzada interna. Venham todos para dentro e nós evangelizamos vocês lá dentro. Isto não é um sol. Este é um serviço normal. Shep buscando visitação de campanha. Na semana passada eu estava na campanha de busca de navios no 1IP. Fui procurar um navio. Fui visitar alguém. Eles ficaram muito tocados. Eles esperaram o dia todo pela minha chegada. Ó sim. Ó sim. Gosto de procurar ovelhas. Alguns de vocês serão visitantes. Quando você vai e diz, o bispo me enviou. Estou aqui para visitar você. Quero ver como as coisas estão indo. Ah, tem alguém aqui. Um dia você estará nas Filipinas. Não sei quem é. Você estará nas Filipinas fazendo visitas.
Não sei quem é. Talvez em algum lugar nessa direção. Sim. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Estes são então no Sunday Management. Temos algo chamado gestão de domingo. Sim, trago o Sunday Management último. Campanha de testemunho. Recebemos 120 testemunhos semanais. Precisamos de mais. Vídeo curto, YouTube moderno. Olá, meu nome é Dela e sou uma delícia. Quero contar-lhes este testemunho. E então você faz um depoimento no YouTube. Oh, sim. Pergunte ao seu vizinho, por que você não está na campanha de testemunho? Há uma campanha para testar dinheiro. Uau! Então o próximo desafio é a campanha de telepastoreio. Pastoreio tele, telepastor, todos os telefones, todos vocês, levantem seus telefones agora. Todo mundo tem um telefone. Pegue seu telefone. Pegue seu telefone. Se você não tem um telefone, Deus vai te abençoar com um telefone. Veja, levante seu telefone. Você vai ver, Deus vai te abençoar. Levante seu telefone. Todo mundo, todos de pé e olhem para os telefones na igreja. Todo mundo tem um telefone, então tem. Veja, antigamente, se você saísse de casa e o telefone tocasse e você não estivesse lá, significava que você perdeu a ligação. Por isso que a gente usava a secretária eletrônica. Porque quando você saía, ela atendia por você. Aí, quando você voltava, tinha que ouvir 27 recados. Telefone. Igreja. Todo lugar. Telefones celulares. Diferentes. Então estamos dizendo, seja um ativista da Telestoring. Isso significa que no sábado você estará ligando. Se tivermos 1000 telepastores a fazer 4 ligações para Jesus, é demais? Se o pastor começar a ligar, quando ele falará à esposa? Em que momento? Todo dia está no telefone. Compartilhe o fardo. Compartilhe o fardo. Compartilhe o peso. Sim. Ontem eu estava em casa. Aí eu estava conversando com minha esposa. Ela foi para o carro. Aí quando ela voltou, eu estava conversando com alguém que estava no hospital. Sim, tivemos uma situação terrível. Eu estava ao telefone, então ela foi embora. Então suponha que eu continue falando assim para 35 pessoas. Você vê, isso me levaria por volta das 4:30 da manhã. Sim. Sim. Não dorme, age telepata. Compartilha. É por isso que Moisés disse, mate-me, mate-me. Quantos aderirão à campanha de pastoreio da Tele? Não sei o que fazer, não sei onde me juntar, não sei o que hoje estou mostrando a vocês. Próximo. Campanha da Tangerina. Essa é uma. Não quero entrar em detalhes agora. É para pastores de nível superior. Os bispos sabem o que isso significa. Campanha de coleta de baixo base. Todo mundo com um ônibus. Nossa igreja, não estamos interessados em suas proibições e todas essas coisas. Não precisamos disso aqui. Usamos coisas. Precisamos de ônibus aqui. Precisamos de ônibus. Esta não é uma benchart. É uma igreja de ônibus. Não bens, mas ônibus. Seus bens estarão em casa depois de terminar. Você volta para o seu bens, conte ao seu vizinho. Meus bens estarão em casa e meus ônibus estarão na igreja. Oh, sim! Quantos acreditam que Deus pode lhe dar bens? Um dia você estará sentado em um ônibus levando pessoas para a igreja. E o Espírito Santo lhe dirá, porque você trouxe pessoas neste ônibus, eu o colocarei em um bem.
Recebo em nome de Jesus. Ó sim. Ó sim. Depois o próximo organizou uma campanha de artes criativas. Que arte criativa! Estrelas dançantes, estrelas cantoras. Estrelas de cinema, estrelas de aeroporto. E o que são outras estrelas? Estrelas do aeroporto de Bazantas. Estrelas da culinária que fazem kebab. Na igreja. Cheirar kebab, kebab. Só temos kebab. Está bem longe dali. Como isso ajuda? Precisamos de mais pessoas. Traga seu jolo para a igreja para que a gente possa comer. Traga seu relógio, cadeira e seu Kelly. Venha vender aqui para a gente comer. Uma igreja sem comida é como um deserto. Você é João Batista? Faça uma estrada no deserto. Qual é o próximo? Mostre-nos o departamento. 30 departamentos. Líderes fundamentando gerentes. Coral, estrelas de cinema, estrelas Ministério de Luz. Quantos querem participar? Você vê as pessoas à luz. Ó sim, mova a luz. Faça um pouco de ar. Não estamos sentindo isso. Faça algo que nos faça sentir o poder da luz. Sim, faça a equipe se mover para cima e para baixo. Faça subir e agora. Ah, sim, você vê. Quando você entra para a igreja e entende, um dia você vai saber dessas coisas. Você vai pensar quantas pessoas estão trabalhando em algum lugar. O que você está fazendo no seu trabalho? Você aprendeu isso na igreja, mas não aprendeu na escola. Levante a mão. Muita gente disse que aprendeu isso na igreja. Na semana passada, conheci cerca de 12 pessoas. A maioria deles, quero dizer, em um pequeno grupo, a maioria deles disse que o trabalho que estou fazendo, o emprego que tenho, é resultado das habilidades que adquiri na igreja, não do que aprendi na universidade. Estrelas da culinária, projeção, vídeo, fotografia. Som perfeito. Você vê isso, estão todos lá. Que grupo é esse? Estrelas da fotografia. Você aprende a pilotar um drone. Você pode até ir para a Ucrânia e pilotar um drone lá. E antes que perceba, estão te contratando para ir pilotar drones na Ucrânia. Tele, pastoreio, estrelas do trânsito e da segurança. Alguns de vocês não sabem nem dar ré em um carro quando se tornam uma estrela do trânsito. Estrela da segurança, instrumentista, pastor televisivo, escola bíblica dominical, professor que vê e ouve campanha, ministério do Facebook, ministério do YouTube, ministério do Twitter, produtores de conteúdo, conselheiros íntimos, tias de cruzadas e a maioria deles está lá. O amor deixa os professores, as empresas, a comunidade. Sim. Então a cama está realmente ali mesmo. Quero encorajá-lo. Eu quero. Olhe para mim, olhe para mim. O trabalho que faço, do qual eu vivo, não é o que aprendi na escola. Sim, o que aprendi na escola eu deixei de lado em 1990. Em 1990. Sim, terminei a escola em 90. Não usei. Não usei muito. Cerca de 2 semanas atrás, eu estava no Panamá. Vejo alguém voando por aí agora. Eu estava em casa quando recebi outra carta. Você sabe de onde? Você conhece o Messi? Messi?
do país meça-se. Argentina. Sim, Argentina. O primeiro melhor jogador do mundo. Segundo melhor, terceiro melhor, tanto faz. Então vou para um país confuso para pregar. Sim, eles me convidaram para ir pregar lá. Sim. E de lá fui convidado para, você sabe, a Singapura. Então. Sim. Então de lá eu irei para onde estou indo? Para Guiné. Você conhece Nova Guiné? Sim. Tantos lugares. Só por causa disso o pastor não trabalhou. Pessoas que não. É por isso que eu explico que o chamado de Deus é o alto chamado. É algo muito elevado. E começa com todo mundo se juntando para fazer algo pequeno e se envolvendo, ao invés de só ficar. As pessoas ainda precisam de bênçãos. Quando você vai lá, depois de anos e anos de cultos de me abençoa, eles ainda precisam de bênçãos. Eles ainda não estão satisfeitos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Todos fiquem de pé. Crescimento da igreja e leigos. Pessoas comuns, pessoas comuns, pessoas comuns. Abençoem a igreja de Deus e Deus. Todos de pé, por favor. Todos de pé. Todos de pé, por favor. Crescimento da igreja e leigos. Deus vai te abençoar. Eu disse que Deus vai. Veja, Deus está prestes a mudar todo o seu destino. Sim, toda a sua vida muda no dia em que Deus o chama. Onde está? Por favor, o grande e renomado Vivaldi. Suba no palco agora, neste exato momento. Muitos e muitos anos atrás,